Quero que saibais. Fala para quem está do seu lado. O Senhor quer que você saiba. Hoje tem algo muito importante para você saber. Ó Senhor Jesus. Amém. O Senhor tem, embora Ele seja Deus, Ele não é um Deus egoísta, não é um Deus que quer as coisas só para Ele, mas é um Deus que quer que você saiba tudo o que está no coração de Deus. Ele é um Deus que quer você envolvido no plano eterno dEle. É um Deus que lembra de você, que conhece o teu nome, que sabe quem você é, que sabe por que você está aqui. E sabe por que você está aqui hoje? Porque você precisa saber o que está no coração de Deus. E o apóstolo Paulo, no primeiro livro, a primeira carta à igreja em Corinto, Paulo queria passar o conhecimento que ele ganhou de Deus para os irmãos e irmãs da igreja de Corinto. Veja, o apóstolo, ele recebe de Deus a revelação e transmite a nós, também com o coração aberto. Não há intenção nenhuma de esconder nada. O coração dele é que todos nós saibamos qual é o padrão de Deus, qual é a referência de Deus, o que está no coração dele, na sua vida, qual é o plano dele para a igreja, para esse universo. Tudo isso nós encontramos na Bíblia. Mas por outro lado, na segunda epístola aos Coríntios, eu queria que vocês abrissem comigo, 2 Coríntios 4. Há aqui alguém que se opõe à tentativa de Deus de revelar a sua intenção para a sua vida. Qual é o sentido da sua vida? Para que você foi feito? Por que você está aqui hoje? Amém. Deus quer que você saiba. Mas por outro lado, tem alguém que quer que você não saiba. E Ele vai fazer de tudo, inclusive nessa reunião, para te distrair, para te dizer que você está cansado, que você está aqui, mas não adianta, que você não tem esperança. Tem alguém que a Bíblia fala também que Ele é o Deus desse século, que Ele quer deixar você cego. Então, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, Paulo falando aqui também: mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, veja, o Evangelho não pode ter encoberto na sua vida. O Evangelho não pode ter encoberto para você. É para os que se perdem que está encoberto. Versículo 4: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Se você está em trevas, se você não conhece a palavra de Deus, se nas tuas decisões que você precisa tomar há confusão, há medo, há angústia, há depressão, o Senhor quer derramar a luz dele para você. O Senhor quer resplandecer luz nas tuas trevas. Você, nesta manhã, você pode saber o que Deus tem preparado para você. No Senhor, nós temos clareza a respeito de todas as coisas da nossa vida. É questão de buscar a luz que está no rosto dele. É questão de buscar a luz que está no nosso Senhor. E o versículo 6: porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém. Nós não precisamos, desculpa usar essa palavra, mas eu vou usá-la no sentido de falta de sabedoria. Nós não precisamos e não devemos ser ignorantes. O ignorante é aquele que desconhece o plano de Deus na sua vida. Nós podemos conhecer de forma genuína, profunda, subjetiva, o que Deus tem planejado para todos nós. Amém. Qual é o sentido do nosso viver? O que o Senhor tem preparado para nós? Qual é a nossa esperança? Mas eu queria também colocar um foco aqui hoje na questão do padrão de Deus,
da referência de Deus, o que a Bíblia considera como padrão, o que nós devemos imitar, o que nós devemos seguir, qual visão seguir. 1 Coríntios 11, versículo 1. Senhor Jesus. Paulo falou para os coríntios. Primeiro eu vou voltar um pouquinho no capítulo 10, a conclusão do capítulo 10, versículo 32. Ele fala o seguinte, não vos torneis causa de tropeço nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Veja, você pode ser causa de tropeço. E Paulo está dizendo, não seja causa de tropeço. Eu pergunto para você, na sua vida, você está sendo causa de tropeço para alguém? Talvez se você é chefe para o seu funcionário, talvez se você é pai ou mãe para os seus filhos, talvez para a sua esposa, para o seu marido, talvez para os irmãos da igreja. 33, assim como eu também, eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Paulo não é político, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele se preocupa com a igreja, que ele se preocupa com os outros. Tudo que ele faz, ele pensa, puxa, será que isso aqui eu não vou causar tropeço para alguém? Sim. Será que eu não vou ferir a consciência de alguém? Sim. Eu quero imitar Cristo, eu quero seguir os passos de Cristo, porque Cristo é amor. E aí no capítulo 11, versículo 1, como que concluindo os versículos do capítulo 10, Paulo fala assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Você consegue falar isso hoje? Amém. Para alguém? Consegue ou não consegue? Fala para alguém assim, sede meu imitador. Consegue? Se você está imitando Cristo, você pode sim falar. Amém. Agora a pergunta que eu faço, você é um imitador de Cristo? No seu dia a dia, essa palavra é muito prática, irmãos. Amém. No seu dia a dia, vamos começar na sua família. Você é mãe. Os seus filhos, os filhos imitam os pais. Eu vejo os meus dois filhos, eles imitam os pais. Então se o pai lê a Bíblia, o filho vai buscar a Bíblia, não é? Eu vejo isso lá em casa. Se o pai ora, se a mãe ora, o filho vai orar. Se o pai e a mãe oram pelos outros, posso orar por você? Amém. O filho ora. Algumas vezes já os meus dois, um de 4 e um de 7, estão em algum lugar, pai, temos que orar por essa pessoa. Eu falo para ele, tá bom, ora você então. Ele vai e ora. Amém. Isso é ser imitador, mas eu pergunto, irmãos, como nós somos no nosso dia a dia? Nós imitamos Cristo? Senhor. Nós podemos falar para os nossos filhos espirituais ou filhos mesmo, de sangue, imitem. Paulo estava com um crescimento de vida aqui, é claro, estava seguindo o Senhor de perto, vivendo o Evangelho, mas isso também tem que ser a nossa realidade. Amém. Nós imitamos aqueles que estão à nossa frente. Imitamos não no sentido de mímica, de mecânico, mas no sentido de seguir os passos, de seguir a visão, amém, de seguir a consagração, amém, de valorizar o que essa pessoa está vendo, amém, de honrar essa pessoa que está à nossa frente. Amém. Isso serve das crianças para os mais velhos, dos adolescentes, jovens, os mais velhos, e assim por diante, irmãos. Na igreja nós temos que ter aqueles que são os nossos padrões, aqueles que são os padrões, aqueles a quem nós imitamos. Qual é a nossa referência? Deus quer que a gente tenha referência. Amém. Às vezes nós somos muito espirituais. Não, eu imito a Cristo. Mas Paulo falou para imitar Ele. Então, nós temos que ser práticos. Quem à nossa frente, quem do nosso lado, que está servindo o Senhor, que Deus está abençoando, que está honrando o Senhor, amém, que vive de forma genuína, nós devemos se imitar. Amém. A mesma fé, o mesmo padrão, amém, buscar estes entre nós. E eu vou dizer, irmãos, entre nós tem muitos irmãos e irmãs que são referências. Amém. Nós temos muitas, graças a Deus. Homens e mulheres entre nós, dos quais o mundo não é digno. Amém. Nós temos que valorizar quem está no nosso meio. Você fica buscando referência fora, o Senhor está dando aqui, talvez não seja uma pessoa tão eloquente, uma pessoa que chame tanta atenção, não é midiática, não dá um show,
mas ela sim é referência. Olha o viver dela, olha o que ela está passando, olha os sofrimentos. Verdade. Senhor. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo falou para Timóteo, eu queria que vocês abrissem lá rapidinho também. Segunda epístola a Timóteo, né? Segunda carta de Timóteo. Capítulo. Perdão, primeira carta. Capítulo 4, versículo 12. Jesus. Acharam? Capítulo 4, versículo 12. Amém. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Olha, eu vou dizer uma coisa: os fiéis precisam ter padrão. Qual é o padrão da igreja? O nosso padrão não tem nada a ver com o mundo, não tem nada a ver com o padrão do mundo. O seu padrão de profissional não é o padrão do profissional do mundo. O seu padrão de pai e mãe não é o padrão de pai e mãe do mundo. O seu padrão de marido, de esposa, não tem nada a ver com o padrão de marido e esposa do mundo. Nós somos diferentes. Amém. Nós vamos ver, nós somos nazireus, consagrados, separados, diferentes. A nossa realidade é outra. E Deus precisa de padrão. No mundo em que o mistério da iniquidade está operando, o anticristo está operando, tirando o padrão, tirando as referências, trazendo ideologias, Deus precisa de pessoas que são padrão. O mundo precisa de referências, de cristãos genuínos que vivem de forma verdadeira a palavra do Senhor. O mundo está desesperado por padrão. Você pensa que não, mas eles querem. Eles estão olhando para você. Por isso Paulo falou: torna-te padrão. No que? Na palavra. Você é padrão na palavra? Você conhece a palavra? Ou a palavra tem fermento? Ou você despreza a palavra? Essa palavra que é o nosso norte, a nossa referência. Mal tem contato com ela, nós temos que ser padrão na palavra. No procedimento, qual é o seu procedimento? O que as redes sociais falam de você? O que os seus colegas falam de você? Qual é o seu procedimento? No amor, na fé, na pureza. Torna-te padrão. Fala para quem está do seu lado: torna-te padrão. Dos pés, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, versículo 6. Paulo também estava falando aos irmãos e irmãs da igreja da região de Tessalônica: com efeito, tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, 7, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acácia. A igreja de São Paulo e região podem ser igrejas modelo. Modelo por quê? Porque seguem a palavra profética. Modelo porque praticam o que o Senhor está falando para nós hoje. Modelo porque são simples. Modelo porque imitam os nossos apóstolos. Porque estão ali seguindo aquela visão de forma simples. E eu vou dizer, irmãos, nós na nossa região, não é questão de comparação, mas nós temos uma peculiaridade. A nossa região é uma das mais desenvolvidas do Brasil. Por outro lado, você trabalha muito. O Egito aqui, o faraó, parece ser mais forte que nos outros lugares. Essa é a minha impressão. Não sei se é na vida de vocês também. Mas em meio a muita tribulação, e talvez essa seja a nossa tribulação. Claro, tem as questões exteriores, de trânsito, de dificuldade no trabalho, questões financeiras, mas tem também aquelas interiores, sentimentos pelos quais nós lutamos para vencer, angústias, tristezas, muita tribulação. Nós podemos encontrar no Senhor alegria. Amém. Com a alegria do Espírito Santo. Amém. Isso é ser modelo dos cristãos. Hoje os cristãos, muitos, buscam conforto,
Muitos buscam, talvez até você tenha vindo aqui para essa reunião, para querer uma palavra que vai te dar um alento, que vai dizer para você, ó, você não vai mais sofrer. Hoje à noite vão te ligar e vão te dizer que você ganhou 100 mil reais. Hoje à noite algum erro no banco vai acontecer, tua conta vai ficar azul. Olha às 9 da noite. Irmãos, mas eu quero dizer para vocês que o sofrimento pelos quais nós estamos passando, esses sofrimentos vão nos tornar vencedores. Talvez Deus não queira tirar porque Ele quer, e Ele te olha como filho maduro, como ministro. Talvez Deus não está mais olhando para você como uma criança. Talvez para a criança, para os meus filhos, às vezes eles insistem. Ah, tá bom, pega. Mas talvez você seja um filho maduro e Deus te trata de forma diferente. Talvez Ele não queira dar. Ele quer que você dependa mais dEle. Busque mais o Senhor. Encontre nele um conhecimento verdadeiro, genuíno. Que tipo de libertação Ele quer para a tua vida? Senhor. Ou você é aquele que vai ficar empurrado, murmurando, reclamando porque Deus não dá? Não, se você é um filho maduro, você ama o Senhor, mesmo no meio das tribulações. Talvez mesmo não entendendo, mesmo doendo, irmãos, eu sei que dói. Todos nós passamos, se nós amamos o Senhor, nós passamos por sofrimento. Mas Deus está insistindo em fazer você alguém vencedor, alguém maduro. Alguém que segue o Cordeiro para onde quer que ele vá, como nós vemos no Apocalipse. Esses são os vencedores. Talvez ele vá para alguns caminhos que você não entende, mas se você segue o Senhor, você tem a chance de ser vencedor. E depois também em 1 Tessalonicenses capítulo 2, Senhor. Amém. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Eu vou ler o 14 por causa do tempo aqui. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus. Veja, nós também como igreja, nós, por um lado, a igreja é universal, é composta de todas as igrejas, né, que tem a sua, em cada localidade, em cada cidade. Todos os que creem no Senhor aqui em São Paulo fazem parte da igreja de São Paulo, mas há o aspecto universal. E nós temos muitas igrejas. E aqui os irmãos de Tessalônica foram simples. Viram que as igrejas estavam seguindo o Senhor de certa forma e falaram, puxa, graças ao Senhor, em vez de criticar, estavam imitando também. Então nós precisamos ser simples, irmãos. Amém. Para as igrejas de Deus existentes na Judeia em Cristo Jesus, porque também, de novo, o sofrimento. Padecestes das partes dos vossos patrícios as mesmas coisas que ele por sua vez sofreu dos judeus. Em todas as igrejas, irmãos, não pense que nós estamos passando só a gente aqui por sofrimento, que Deus é injusto, que Deus não está vendo a sua condição. Não, Ele vê, mas é por meio do sofrimento que o Senhor vai conquistar você. É por meio do sofrimento que Ele vai gerar alegria genuína no nosso coração. Amém. Certo? Senhor. Então, essa palavra, quero que saibais. Sim. Nós precisamos lembrar, nós temos referência, nós temos um padrão, nós temos um modelo, nós temos irmãos e irmãs que nos ajudam a prosseguir nessa carreira cristã. Essa carreira não é fácil, irmãos, você sabe disso. Mas se nós juntos seguirmos, imitando aqueles que estão à nossa frente, que já venceram algumas etapas, se nós formos simples, buscando conhecer o Senhor de forma genuína cada vez mais, o Senhor vai nos abençoar. Amém. O Senhor vai nos abençoar. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Quando o Billy compartilhava, eu lembrei de Romanos capítulo 5. Amém. Eu lembrei de Romanos capítulo 5, que fala assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Amém. E gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém. Irmãos, um dia todos nós seremos inseridos na glória de Deus. Amém. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações.
como o Billy falou, quem aqui não tem problema? Quem aqui não está passando por uma tribulação, por um sofrimento? Mas, irmãos, se nós nos apegarmos ao Senhor nessas situações de sofrimento, o que vai acontecer é que nós vamos conhecer mais o Senhor. Amém. Nós vamos aprofundar as nossas raízes no Senhor. Nós seremos pessoas mais espirituais, Amém. que dependem do Senhor para tudo. Nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Quando você passa por um sofrimento, você indo até o Senhor, o segredo é esse, você tem que ir para o Senhor. Se você for para o Senhor, no sofrimento você vai se tornar uma pessoa mais perseverante ou resiliente, pessoa que aguenta o tranco, pessoa que, sabe, eu acho interessante, vocês vão me perdoar, mas eu gosto demais daquela frase do Rock Balboa. Quem assistiu o Rock Balboa aqui? Pode levantar a mão, levanta a mão. Não tem medo não, eu assisti. O que o Rock Balboa fala para o filho dele? Ele fala assim: filho, na vida não importa tanto quanto você bate, mas o tanto que você aguenta apanhar. Irmãos, quanto mais nós aprofundarmos nossas raízes no Senhor, o mundo vai te bater. O mundo quer bater em você, mas no Senhor você vai aguentar a pancada. Você vai aguentar o tranco. Você vai ser uma pessoa mais resiliente. Como era o nosso amado irmão Dom, como são os nossos irmãos que hoje estão à nossa frente também. Ó Senhor Jesus, se nós formos resilientes, irmãos, vamos ter experiência, ou seja, vamos ser pessoas que têm aprovação no dia do julgamento de Cristo. Quando o Senhor for nos julgar, Ele vai nos julgar e vai ver: não, você é um vencedor, eu cresci em você, por meio de toda a circunstância, eu cresci em você. Então nós temos o que? O versículo termina falando de esperança. Nós temos a esperança de que um dia vamos estar reinando com Cristo e vamos ser inseridos na glória do Pai um dia. Então, irmãos, tudo isso, o sofrimento está colaborando, tá? Então nós não podemos perder isso de mente, né? De foco. Como Billy compartilhou, estamos na terceira semana deste volume do Alimento Diário. Quero que saibais é o tema dessa semana. Irmãos, é muito importante nós estarmos esclarecidos do seguinte: esse universo não é uma bagunça, essa terra está uma bagunça, sim ou não? Sim. Está tudo bem nessa terra? Não está. Por que está indo? A gente ouve cada vez mais problemas climáticos, ouvimos cada vez mais guerras, terremotos também aí aumentando, né? A gente vê, recentemente teve um terremoto aí, né? A gente ouve direto isso, essas notícias. Sabe por quê, irmãos? Porque existe hoje na Terra um governo ilícito, um governo paralelo, um governo que não deveria estar, mas está. E esse governo é o governo de Satanás, é o príncipe deste mundo. E ele, como príncipe deste mundo, ele comanda ordens de demônios e de espíritos malignos para fazer com que o mundo seja um caos. Então, irmãos, essa terra, não só essa terra, todo o universo está um caos, está naquilo que o irmão Pedro fala de estado de entropia. Os jovens que estudaram química lembram disso. Entropia é o estado de bagunça das moléculas, certo? Certo, estudantes de química, farmácia, né? É o estado de bagunça das moléculas. O mundo, irmãos, a entropia do mundo só aumenta e vai continuar aumentando. Por quê? Porque o príncipe desse mundo é o que governa. Irmão, é verdade isso? É verdade. Quando ele tentou o Senhor Jesus, o que ele falou? Se você se prostrar, me adora como Deus, e eu te dou todo esse mundo. Mostrou todas as riquezas desse mundo. Graças ao Senhor, ele não se curvou. Amém. Ele só servia ao Pai, não servia a Satanás. Então, irmãos, graças ao Senhor, o Senhor venceu o diabo. E agora, irmãos, o que é importante nós percebermos é que essa vitória do Senhor é para a igreja também. Amém. Tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor tem, Ele transmite para a igreja. Sim. E a igreja tem um papel importantíssimo na economia de Deus, no plano de Deus. Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10, fala assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom prazer que propusera em Cristo, de fazer encabeçar em Cristo, convergir. Essa palavra convergir é encabeçar, fazer encabeçar nele
na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, irmãos, percebam que hoje nessa terra existe uma batalha. Existe Satanás e o seu exército levando essa terra de mal a pior, e ao mesmo tempo existe o exército de Deus, que é a igreja que está lutando ao lado do Senhor para trazer o encabeçamento de Cristo, o encabeçamento de Cristo uma realidade. Irmãos, aqui nesse versículo, esse versículo de Efésios é chave. Ele quer fazer encabeçar em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Amém. Irmãos amados, vamos perceber a importância do ministério da nova aliança. Deus fez de mim e de você ministros de uma nova aliança. E esse ministério da nova aliança visa o quê? Visa fazer com que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas. Amém. Irmãos, isso é grande demais. Na verdade, eu diria ainda o seguinte: não existe nada maior nesse universo do que aquilo que nós estamos metidos dentro. Amém. Nós estamos no negócio de Deus. O ministério da nova aliança, irmãos, é para trazer o Senhor de volta. É para que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas. Restaurando a ordem nesse universo, restaurando a ordem nessa terra. Quando Cristo reinar, você acha que vai ter bagunça aqui? Não vai ter. Vai ter só muita paz, muita alegria, tá certo? Ele vai estar reinando e nós vamos estar reinando e servindo a Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Graças a Deus. Então esse ministério da nova aliança, irmãos, é algo extremamente importante. Amém. Então nós vimos essa semana que uma característica do ministro da nova aliança é conhecer o Senhor. Quero que saibais. Sim. Quero que saibais é o título dessa mensagem. Amém. Irmãos, essa manhã Deus quer que nós saibamos alguma coisa. Sim. Existe um versículo em Oséias capítulo 6, versículo 3. Abre a sua Bíblia rapidinho, como acompanha no telão. Oséias capítulo 6, versículo 3. Olha que versículo maravilhoso. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Irmãos, de novo, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu digo para você o seguinte: você que está aqui nessa manhã e crê no Senhor Jesus, está vivendo a vida da igreja, buscando ser um ministro da nova aliança, Deus já avançou em você. Você já conhece o Senhor. Sim ou não? Quem conhece o Senhor, diga amém. Amém. Agora eu pergunto para você: será que você ainda pode conhecer mais o Senhor? Sim ou não? Sim. Irmãos, o Senhor é infinito. Nós temos ainda muito que conhecer desse Senhor. Quando a gente passa pelas situações de sofrimento, voltando à questão do sofrimento, né? A gente conhece o Senhor de uma outra forma. Sabe, irmãos, eu repito para vocês: é muito fácil, quando está tudo bem na sua vida, você louva a Deus sem cessar. Puxa, meu Deus é maravilhoso, a minha vida é um mar de rosas, a minha vida vai tudo bem, é tudo uma bênção, eu louvo a Deus por isso. Mas o melhor louvor é quando você está passando por situações difíceis e ainda assim reconhece que lá no trono tem um soberano que merece o teu louvor, independente do teu sofrimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém. Como a alva, irmãos, como o nascer do sol, a vinda do Senhor é certa, amém? Deus vai voltar, Ele vai voltar. A sua vida é certa. E Ele descerá sobre nós como chuva, como sul de acerolho que rega a terra. Graças a Deus o Senhor vai voltar, vai governar nessa terra, e eu quero estar com Ele. Amém. Quem quer estar com o Senhor? Amém. Você quer estar com Ele. Então, irmãos, esse ministro da nova aliança precisa conhecer o Senhor. Nós precisamos conhecer e continuar conhecendo. E pode acreditar, as experiências que você passa no dia a dia vão contribuir para que você conheça mais o Senhor. As experiências do viver da igreja vão contribuir para você conhecer mais o Senhor. Quando você ora com as pessoas, pode ter certeza, você vai conhecer mais o Senhor. Mas tudo coopera para o bem daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. Então, nós fomos chamados para esse propósito maravilhoso. 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4, fala assim:
nos quais, o Billy deu esse versículo, né? Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Irmãos, às vezes você ora com a pessoa, você quer levar o evangelho para uma pessoa, e muitos não, mas alguns rejeitam, não aceitam aquilo. Eu sou ateu, eu sou isso, eu creio naquilo, não creio em Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque tem uma autoridade maligna que cega o entendimento das pessoas. Então, irmãos queridos, a primeira coisa que eu queria falar com vocês com respeito a isso aqui é: não julguemos as pessoas, tenhamos compaixão delas. Quando você vai orar com alguém, essa pessoa rejeita você, ela não está rejeitando você, ela está rejeitando o próprio Senhor. Ela não sabe o que está fazendo, ela não tem ideia do tamanho erro que ela está cometendo. Então nós temos que ter misericórdia. Quem sabe nós mesmos éramos assim, não é? Quem sabe nós mesmos também, quando a gente via crente na rua, a gente caçoava. Vamos confessar, quem fazia isso? Aí, ó, eu não sou eu. Você suava. Pasmem, hoje você é um crente. Então, irmãos, vamos entender as pessoas, vamos ser compassivos com elas, vamos entender as situações delas, porque, olha só, o Deus com D minúsculo, tá? Entendeu o versículo? Não, projeta. 1, 2, 3, né? O Deus desse século, esse Deus aqui, irmãos, é Deus com D minúsculo. O Deus não é o Deus com D maiúsculo, não é o nosso Deus, é o Deus com D minúsculo. É o Deus desse século, é Satanás. Ele cega o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmãos amados, quando a gente chega para uma pessoa e fala assim: posso orar por você? Essa pessoa ora, você ora com ela, você ora por ela, você ora com ela invoca o nome do Senhor. Irmãos, o véu, tudo que tampa a visão dessa pessoa é retirado, e ela sente a presença do Senhor dentro do coração dela. Amém. Então nós temos que orar pelas pessoas, né? Posso orar por você? É para a libertação daquela pessoa. Amém. Libertação do Deus desse século aí, que tenta cegar o entendimento. Porque não é isso aí. Então, amados, nós temos que conhecer, né? Aí no versículo 6 desse mesmo capítulo: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Irmãos, quando a gente ora com as pessoas, é como se você estivesse levando essa pessoa para estar face a face com o Senhor Jesus. Ela crendo no Senhor Jesus, irmãos, ela vai ver o Senhor Jesus, não com os olhos físicos. Nós ainda não conseguimos ver o Senhor como Ele é, mas fica tranquilo, que um dia nós vamos ver. Amém. Mas hoje a gente pode ver o Senhor, irmãos, no nosso coração, no nosso espírito. A gente pode ver essa glória brilha dentro de nós. Amém? Então essa pessoa pode ser sim liberta, como nós também já fomos libertos. Amém? Quanto mais nós conhecemos o Senhor, irmãos, mais nós amamos esse Senhor. Sim ou não? Amém. Eu não sei quantos anos você tem com o Senhor, mas eu tenho certeza que todos aqui podem testificar isso. Quantos anos passam, quanto mais experiências você vai tendo com o Senhor, quanto mais você conhece o Senhor, mais você o ama. Amém. Prossigamos, irmãos, e conheçamos, perdão, o Senhor, e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém. 2 Coríntios 5, versículos 14 e 15, fala assim: pois o amor de Cristo nos constrange. Nós cantamos um hino pela manhã que falava exatamente isso, não foi? O amor de Cristo constrange eu sei, morreu por todos a fim de crer. Os que hoje vivem não vivam para si, mas para aquele por quem vale a pena existir. O amor de Cristo
mais vale a pena existir neste mundo? Para quem vale a pena existir neste mundo? Só vale a pena existir para o Senhor. Ele dá verdadeiro sentido para a nossa vida. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, quando a gente fala do amor de Cristo, e nós temos bastante convidados essa manhã, eu creio, eu sempre lembro, irmãos, quando falo do amor de Cristo, eu me lembro de Isaías 53. Qual o tamanho desse amor? O que o Senhor passou por mim? Você pode ler Salmo 22 também, se você quiser. Mas Isaías 53, eu acho que vale a pena ler. Eu vou investir alguns minutos lendo alguns versículos para vocês. Versículo 2, Isaías 53. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Irmãos, o Senhor Jesus era uma pessoa sofrida. Ele era uma pessoa de uma terra seca. Então numa terra seca você não tem muita comida, você não tem muita água, é difícil também. Então você pega muito sol, está muito quente de dia, muito frio à noite, judia na pele. Isso faz com que a pessoa envelheça mais rapidamente. O Senhor Jesus tinha 30 anos, irmãos, ele parecia ter 50 anos, porque a aparência dele era mais desgastada por causa dos sofrimentos. Então, ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Você se acha rejeitado? Os homens que desprezam, irmão? Ele foi o mais desprezado e rejeitado. Homem de dores, e sabe o que é padecer. Ele sabe o que é sofrer. Sabe o seu sofrimento? Ah, Deus não sabe? Sabe sim. Ele se tornou carne, ele passou por todo o sofrimento, ele sabe o que você está passando. E como um de quem se esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Quer dizer, ninguém dava valor para ele, não estava nem aí. Certamente, irmãos, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Amém. E as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi traspassado, irmãos, pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, meditem nisso depois diante do Senhor. Olha só que coisa. Ele tomou as nossas dores, ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele foi traspassado, foi moído, né? O castigo que nos traz a paz. Hoje eu tenho paz com Deus, sabe por quê? Porque ele sofreu o castigo no meu lugar. Ele morreu na cruz, que era o meu lugar. O meu lugar era morrer na cruz, porque eu sou pecador. Ele nunca pecou. Sobre ele, irmãos, nunca houve um ato de pecado no Senhor Jesus. E esse ser santo, puro, sem pecado, sem nenhuma impureza, tomou o castigo no seu lugar e no meu lugar. O amor de Cristo nos constrange. Senhor Jesus, daqui a pouco nós vamos partir o pão. Aqui nós vamos ter o pão e o cálice com suco de uva, e representando o corpo e o sangue do Senhor Jesus, separados, indicando que ele foi morto. O sangue fora do corpo, essa pessoa está morta. Então, irmãos, nós vamos partir o pão daqui a pouco. E eu quero falar para você, a condição para você participar desse pão e desse cálice é crer que Jesus é o Senhor da sua vida. E hoje na terra ele é o cabeça, hoje na terra ele tem um corpo que é a igreja. Se você tiver esse discernimento, você pode participar do pão e do cálice, porque esse pão e esse cálice simbolizam o maior ato de bravura deste universo. E foi um homem que era Deus, desceu aqui na terra, não merecia sofrer, não merecia morrer, mas ele assumiu esse desafio para nos resgatar. Ele pagou o alto preço. E não só isso, irmãos, todos nós estávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, nós estávamos perdidos no mundo, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Irmãos, na minha infância, meu avô tinha amizade com o dono de um frigorífico lá em Poços de Caldas.
Então eu cheguei a ver pessoas matando porquinhos e matando cordeiros. É impressionante a diferença. Eu não vou entrar em detalhes, mas o porquinho grita que grita, dá dó. Quem já ouviu sabe. E o cordeiro, irmãos, morria quieto. Nosso Senhor, irmãos, tomou as nossas dores e morreu calado. Morreu aguentando o sofrimento. O maior sofrimento dele foi quando o Pai teve que deixar ele, né? Porque ali, sobre ele, todo o pecado da humanidade foi jogado em cima dele. Foi jogado em cima do Senhor na cruz. Todo o pecado da humanidade. Nesse momento, o Pai o abandona. É quando ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Até aquele momento, irmãos, o Senhor estava segurando, estava com muitas dores, os ossos se desconjunturando, ele estava pendurado na cruz. Vocês sabem a dor de uma desconjunção, né? É uma dor terrível, né? Eu desconjuntei esse ombro aqui uma vez, doeu demais, irmãos. Talvez a maior dor que eu já senti até hoje. Dói muito. Quem já caiu o braço assim, já viu? Quando você leva o pão e o braço cai, dói ou não dói? Dói muito, né? A Bíblia fala que todos os ossos do Senhor estavam desconjunturados. Imagina a dor que ele estava sentindo. Enquanto o Pai estava com ele, mesmo em dor, ele ainda estava ali. Mas quando o Pai sai dele, ele sai de perto dele e abandona ele na cruz para ser julgado ali como pecado, ele não era pecado, irmãos, ele não era pecador, mas o nosso pecado foi jogado no Senhor. Então aí o Pai o abandona, e nessa hora que ele fala: Deus meu, por que ele desamparaste? O maior sofrimento do Senhor foi quando o Pai retira a presença dele. Senhor Jesus, o amor de Cristo nos constrange. Por juízo opressor foi arrebatado, de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. José de Arimateia, um rico, pegou o corpo do Senhor e levou para a sepultura dele, cumprindo tudo que está escrito aqui em Isaías 53. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade. Irmãos, quando o Senhor expirou, ele morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu. Mas ele via cada um de nós. Amém. Ele viu o fruto do seu penoso trabalho. Olha só, continua lendo. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Irmãos queridos, quando o Senhor viu que a obra dele foi completa, que ele cumpriu tudo o que ele tinha que fazer, morrendo na cruz, ressuscitando, ele ascendeu. Essa ressurreição e ascensão era uma prova de que Deus tinha aprovado a obra do Senhor Jesus. Amém. Na terra. Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus tivesse pecado, irmãos, ele não teria ressuscitado, ele permaneceria no Hades. É ali que os mortos estão. Mas como ele foi aceito, irmãos, a obra dele foi perfeita. Quando ele ascendeu, ele olhou para trás e viu: agora muitos serão gerados. Como ele falou: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, produz muito fruto. Amém. Olha para o irmão que está do seu lado, ô irmã. Esse é um fruto produzido, porque um dia esse grão de trigo morreu aqui na terra. Senhor Jesus, muito obrigado. Aleluia. E assim, irmãos, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Nós estávamos, irmãos, com a condenação, sentença de morte. Nosso destino era um lago de fogo eterno, mas ele tomou as nossas dores, irmãos, e ele nos justificou. Quando a gente crê no Senhor Jesus, todo o nosso pecado é perdoado. Amém. Ele tomou o nosso lugar, sofreu o castigo no nosso lugar, e agora, louvado seja Deus, a minha iniquidade foi levada por ele também. O sangue dele aniquila as minhas transgressões. Aleluia. Versículo 12: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com o poderoso repartirá ele o despojo. Aqui, irmãos, não é os poderosos, é o poderoso.
Ou seja, o Senhor Jesus chega para Deus Pai e fala: Pai, estão aqui todos os que virão, todos, o fruto do trabalho do Senhor, né? Existe, somos nós. Irmãos, quando a gente ora com as pessoas, os bons comportores que estão ali, vocês oram bastante com várias pessoas todos os dias, que nós possamos orar com as pessoas também, amém? Isso não é só para o comportor, mas é para todos nós. Posso orar por você. Quando ele falou, posso orar por você, e a pessoa aceita e ela recebe o Senhor Jesus, o que acontece? Mais uma pessoa saiu do império das trevas, deixou de ser cego pelo Deus desse mundo, e agora entrou no reino do Filho do amor de Deus. Amém. Maravilhoso. Então, meus queridos, é isso. A gente precisa conhecer o Senhor, continuar conhecendo o Senhor. Esse amor nos constrange. Esse amor faz com que a gente queira se consagrar. Consagrar, irmãos, é viver com o Senhor, é entregar tudo para Ele. E eu tenho certeza também, irmãos, que quanto mais nós conhecermos ao Senhor dessa maneira, uma maneira íntima, não é um conhecimento teórico, não é um conhecimento de simplesmente, irmãos, entendam bem o que eu vou falar, a Bíblia é um presente de Deus para nós. Mas se você ler a Bíblia como quem lê um jornal, e ler ganhando conhecimento, eu conheço a Bíblia aqui e tal, isso não vai produzir vida em você. A Bíblia, o presente que Deus deu para nós, é para que essa palavra que está aqui transmita por meio do Espírito vida para dentro de nós. Amém. As minhas palavras são Espírito e são vida. Amém. Então o que Deus quer é transmitir vida. Amém. Mais uma vez, o que Deus quer transmitir é vida. Amém. Deus quer transmitir vida para nós. Então, a palavra de Deus é para nos trazer, pelo Espírito, vida de Deus. Amém? Então nós vamos ganhar vida. Quanto mais a gente ganha essa vida, irmãos, mais a gente conhece o Senhor, mais a gente se consagra para Ele. Ó Senhor Jesus. Amém. O irmão foi muito feliz nessa mensagem, mostrando, irmãos, que esse conhecimento que nós devemos ter do Senhor não é um conhecimento teórico, não é um conhecimento da letra preta do papel branco, mas é um conhecimento íntimo. É um conhecimento íntimo. Eu não queria falar de novo de sofrimento, tá? Mas vou falar rapidinho. Quando você está em sofrimento, você se volta mais para Deus, sim ou não? Sim. Não é? Não é verdade? Quando tem uma pressão na sua vida, o joelho se dobra. Não é verdade? Irmãos, nós somos tudo farinha do mesmo saco. Isso quer dizer, tudo igualzinho. Né? Mas amém. Irmãos, não esqueçamos, esse Senhor é um soberano. E Ele sabe o que você pode passar. Ele não vai dar para você, irmão Su, algo maior do que você pode suportar. E a gente sabe o que você passou nos últimos anos. Né? Senhor Jesus. Ele não vai dar, irmãos, uma medida maior que você possa suportar. Mas tudo que Deus faz é na medida certa para transformar você. Vocês sabem que o diamante vem de grafite, né? Sabe grafite de lápis? Você escreve? Grafite, né? Você sabe que se você colocar muita pressão e temperatura naquilo lá, ele vira diamante? Diamante vem daqui. Sabia disso? Já tentaram fazer artificialmente, mas não conseguem fazer direito, né? Só Deus consegue fazer essas coisas. Diamante, irmãos, é produzido por altas temperaturas e altas pressões. Então, quando você está passando aí por uma situação de pressão e temperatura, se volta para o Senhor, tenha comunhão com Ele, conheça mais o Senhor na intimidade, chora para Ele. Eu vou confessar para vocês, irmãos, tá? E o Senhor me cubra com o seu sangue. Eu até já briguei com Ele. Senhor, como é que pode? Depois eu me arrependi, claro. Mas às vezes acontecem circunstâncias na sua vida que você começa até a duvidar. Mas peraí, Senhor, eu sou teu filho ou não? Teu filho tem que ter bênção. Deus é Pai. Ele sabe se você precisa de bênção ou de uma tribulaçãozinha, viu? Ele sabe. E Ele vai dar para você na medida certa. Você confia em Deus? Irmãos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Das experiências difíceis, a gente aprofunda a nossa raiz. A gente conhece mais o Senhor de uma forma diferente. Então, tudo isso, né? Eu repito, irmãos, Deus quer fazer de nós ministros de uma nova aliança. E esse ministro de uma nova aliança não pode ser qualquer ministro.
Deus precisa produzir esse ministro. E se você se colocar na mão dele e falar assim: Deus, Senhor Jesus, eu me coloco nas tuas mãos, me transforma um ministro da nova aliança, me faz um ministro da nova aliança, ele vai fazer. Amém. Ele vai fazer. Sim. Ele precisa fazer isso, porque é por meio da igreja que Cristo vai encabeçar todas as coisas. Sim. O encabeçamento de Cristo começa pela igreja. Por isso que essa mensagem termina falando de encabeçamento. Porque o ministro da nova aliança, ele é uma pessoa que conhece a Deus, ele é uma pessoa que ama o Senhor, que se consagra ao Senhor, e é uma pessoa que tem Cristo como seu cabeça. Amém. Senhor. Deus é o cabeça de Cristo. Sim. Em Filipenses 2, irmãos, fala ali que o Senhor Jesus não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que é essa palavra usurpação? A gente entende muito, né? De usurpação. O que quer dizer? O Senhor Jesus não julgou o ser igual a Deus, porque Ele é Deus, irmãos. Ele é filho de Deus, Ele é Deus. Ele e o Pai são um só. É um só Deus. Mas Ele não usurpar, quer dizer, Ele não se apegou àquilo. Mas Ele se humilhou, se esvaziou dessa posição que Ele tinha. Ele se esvaziou e assumiu a figura de servo. Participou de carne e sangue como nós. Sim. Esse é o sentido de não tomou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não julgou o ser Deus como algo que ele deveria se apegar e não soltar. Ele desapegou disso para se tornar um homem, participar de carne e sangue como eu e você, para poder cumprir a redenção por nós. Amém. Para poder morrer na cruz e derramar o sangue. Sim. Ele tinha que participar de carne e sangue, para ter sangue, para derramar, para o corpo ser pendurado. Irmãos, como o nosso Senhor é maravilhoso, sim ou não? Amém. Então, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Assim mesmo se humilhou, se tornou servo, obediente até a morte de cruz. Obediente até a morte de cruz, uma morte penosa, dura, dolorosa. Ele fez tudo, irmãos, de acordo com o que o Pai tinha determinado. Amém. Enquanto ele estava aqui, como ministro que ele era, ele ministrava para as pessoas e as pessoas falavam: puxa, vamos exaltar você. E ele falava: não, o que eu faço porque o Pai é comigo. Amém. O poder de Deus estava com ele, entendeu? Amém. Então ele, como homem, ele se colocava numa posição de submissão ao Pai. Então, irmãos, a submissão é de Deus. Hebreus fala que o Senhor Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Então nós temos um tremendo exemplo na Bíblia de submissão, o próprio Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, Cristo é totalmente submisso a Deus Pai. E na Bíblia, em 1 Coríntios 11, fala que o homem, então é Deus, cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem, o homem cabeça da mulher. Durante muito tempo aí fora, irmãos, no mundo, veja, nós estamos na esfera do Espírito, nós estamos na esfera celestial, nós pertencemos a outra dimensão, vivemos nessa terra para resgatar as pessoas, mas nós vivemos em outra dimensão, certo? Nós somos lá do alto, amém? Está no só Bíblia isso aí, você concorda com isso? Diz amém. Amém. A Bíblia fala: nós somos lá do alto. Amém. De onde você é? Lá do alto. Não fala: eu sou de Poços de Caldas, eu sou. Não, eu sou lá do alto. Amém? Eu sou lá do alto, você é lá do alto. Senhor Jesus. Amém. Então, você que está lá do alto, não tem machismo. Machismo é coisa aqui de baixo. Nós somos lá do alto. Amém. Feminismo, irmãs, me perdoem, está na moda agora falar de feminismo. Feminismo é aqui de baixo. Nós somos lá do alto. Amém. Irmãos, não é machismo, nem feminismo, é cristianismo. Amém. Aleluia. Ele é o cabeça. Quando ele é o cabeça, irmãos, o seu lar não vai estar bagunçado, a vida da igreja não vai estar bagunçada, vai estar tudo em ordem. Amém. Vai estar tudo em ordem. Sim. Sim, por um lado Deus estabeleceu essa linha: Deus, Cristo, homem e mulher. Mas
Mas irmãos, ele mesmo deu um exemplo de submissão. Você quer mais o quê? Sim. Amém? Então, irmãos, quando nós somos submissos, louvado seja Deus, você vai ser abençoado. Você crê nessa palavra? Eu queria ser o irmão lá da frente. Eu queria ser, né? Eu queria ser que nem o Pedro, né? Você não sabe o que você está pedindo. A pressão, irmão Pedro, irmão Wesley, irmão Miguel, irmão André, outros irmãos mais próximos, irmão Judeu, irmão César, irmão Salomão, estão próximos. A pressão para esses servos de Deus, mas é muito grande. Então vou te falar uma coisa, amado irmão, amada irmã. Ser o número 2 é uma bênção. Todos querem ser o número 1. Esqueça. Queira ser o número 2. Amém. Se ser o número 2, tem alguém que está à sua frente. Louvado seja Deus. Quando você tem alguém à sua frente, você fica desfrutando. Você recebe tudo. Você recebe. Porque Deus, Cristo, né, o apóstolo, aí o apóstolo passa para nós. Você recebe. Então, irmãos, a posição de submissão é uma bênção. Amém. Eu te digo, no Espírito, tudo é encaixado direitinho. Tudo vai ser uma maravilha. Sabe por quê? Porque quando fala de marido e mulher na Bíblia, fala de Cristo e igreja. E Cristo é o cabeça da igreja. Então ele é aquele que dá ordens, né? Não, a Bíblia mostra que Cristo é o cabeça da igreja. E o que ele faz com a igreja, irmão? Depois você lê Efésios 5. O que Cristo faz com a igreja? Ele ama, ele cuida, ele lava, ele limpa, né? Ele ama a igreja. Ele se deu pela igreja, irmãos. Ele morreu na cruz no lugar, né, de todos nós. Ele salva. Então, irmãos, esse é o nosso cabeça. Então, quando a gente está em Cristo, pode ter certeza, o seu comportamento vai ser esse: eu quero dar vida para todos. Amém. Acaba com o sentimento de inveja na igreja, acaba com o sentimento de disputa na igreja. Irmãos, nós somos todos irmãos e irmãs, fazemos parte do mesmo corpo. Sim, você pode ser um ombro, o outro é o cotovelo, eu não sei, o outro é a mão, eu não sei, mas acontece que no corpo funciona tudo direitinho, porque está todo mundo ligado a quem? Então, irmão, se Cristo é o cabeça da igreja, nós vamos ter paz. Nós vamos seguir bem. Deus vai avançar, como eu diria, está avançando no nosso meio. Eu acho, irmãos, que nunca pregamos tanto o Evangelho. Concordores, vocês têm contratado quantos por dia? Uns 50 pelo menos, cada um? É isso, Douglas? Mais? Quantos por dia, mais ou menos? 200 pessoas, cada concordor? Irmãos, cada concordor está contratando 200. E desses 200, quantos que vocês conseguem orar? Para liberar ali Uns 100. Quer dizer, uma metade recebe a pregação, recebe a oração. Então, eu estou falando do Senhor. Quando a gente está no encabeçamento de Cristo, tá certo? Está encabeçado em Deus, o resultado é que a gente vai estar cheio de vida, as pessoas vão receber esse evangelho maravilhoso. Amém. Senhor Jesus, irmãos, dessa forma é que a gente vai ser o ministro da nova aliança. Para finalizar, aquele exemplo que foi dado de Sansão nos chamou bastante atenção, não é verdade? Sansão, homem forte. Ele era forte porque ele era musculoso. Talvez ele fosse bastante musculoso, irmãos, mas a força de Sansão não estava nos músculos dele. Estava onde? De onde vinha a força de Sansão? Do cabelo. Eu vi alguém falar do cabelo. Eu fui ensinado que a força de Sansão vinha do cabelo, tá certo isso? Então, vou deixar 7 tranças Rastafari aqui. Então, é assim? Não é. Eu fui ensinado assim, olha, a força de Sansão vinha do cabelo dele. Não. A força de Sansão vinha do voto de Nazireu que ele tinha feito. Ele, na verdade, ele foi consagrado. Quando ele nasceu, o profeta já falou, o anjo do Senhor apareceu para a mãe dele e falou: você tem que consagrar como Nazireu esse menino. E Nazireu, irmãos, é o seguinte, resumindo a história: quem servia a Deus no Velho Testamento tinha que ter nascido na tribo de Levi.
Mas, puxa, eu quero servir a Deus, mas eu não sou da tribo de Levi. Então você pode servir a Deus como Nazireu. Nazireu era uma porta de misericórdia para qualquer um que quisesse servir a Deus naquela época. Hoje todos nós podemos servir a Deus, amém? Você não precisa ter nascido na tribo de Levi. Você pode servir a Deus. Mas o Nazireu tinha que deixar o cabelo comprido, né? Nunca cortar, porque fazia parte do voto dele. E tinha outras coisas, não podia tocar em cadáver, não podia tomar suco de uva, nem passar perto de videira. Tem uma série de coisas que o Nazireu tinha que cumprir. Pois bem, irmãos, a tal de Dalila, vocês conhecem a história da Dalila, né? Juízes 13. Juízes 13. A Dalila era uma filisteia. É isso? Assim ele fala? Filisteia. Era uma filisteia. E ela era inimiga de Sansão. Ela queria matar o Sansão. Mas o bobão do Sansão, desculpa falar assim, o personagem da Bíblia, como está falando ele, um dia eu me acerto com ele, sei que ele é forte, né? Mas o Sansão representa nós aqui, sabe? Não leva a mal, não, tá? Não leva a mal. O Sansão, ele, aqui em capítulo 16, né? Nossa Senhor Jesus. Juízes 16, versículo 16. Essa Dalila queria saber qual era o segredo da força do Sansão. E ele estava, sei lá, apaixonado por ela, né? E aí caiu que nem um pato. E ela perguntava para ele todo dia: qual o segredo da tua força? E ele não falava que era o voto de Nazireu dele, né? Ficava quieto, fazia bem. Mas um certo dia, versículo 16: importunando a ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o. Então, irmãos, a Dalila perturbava o Sansão todo dia, para que ele revelasse qual era o segredo da força dele. Um dia ele ficou tão cheio que falou, ele contou para ela, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar, quer dizer, ele ficou impaciente ali, e descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-ia a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Ou seja, cortar o cabelo era romper o voto de Nazireu, que dava poder, que dava força para ele, era o Espírito de Deus que tomava conta dele, tá certo? O apoderava e ele ficava forte, e ele matava todo mundo lá na época, né? Os inimigos, né? Aí ele entrega isso para Dalila. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o final da história de Sansão não é muito legal, não. Logo depois que ele revela o segredo de Dalila, enquanto ele dorme ainda na perna dela, né? Ele devia estar assim, né? Fazendo carinho nele assim, né? E ele dormindo. Cafuné. Aí, dando cafuné. Aí ele dormiu, vieram os filisteus e cortaram lá as tranças dele, rompendo assim o bode de Nazireu. Ele acorda, valente, como das outras vezes, vou bater em todo mundo aqui agora. A força dele já não estava mais com ele, porque o Espírito de Deus não era mais com ele. Irmãos, o que o Sansão perdeu? O Sansão perdeu a consagração dele. Ele perdeu a consagração dele. E o resultado disso, irmãos, é que os olhos dele foram vazados. Furaram os olhos do Sansão. Olha que crueldade. Furaram os olhos, ele ficou cego. Irmãos, a Dalila quer matar o Sansão, quer deixar o Sansão cego, quer fazer com que o Sansão perca a consagração dele. A pergunta que o Senhor faz para nós nessa mensagem, eu senti isso, irmãos, o que é a Dalila hoje para nós? O que está tentando tirar de você e de mim a nossa consagração ao Senhor? O que está fazendo com que a gente não viva com o Senhor? O que está fazendo com que a gente fique amarrado? Percebe, irmãos? Primeira coisa, quando você perde a consagração, é perder a visão espiritual. Você antes da igreja servia, tinha encargo, queria estar com os irmãos, aí de repente tudo isso passa, tudo isso perdeu sentido, não tem mais graça. O que está fazendo você perder a sua visão? Ou perder a sua consagração? Porque perdendo a consagração você perde a visão. Irmãos queridos, que o Senhor mantenha-nos sempre consagrados
possamos sempre conhecer o Senhor e prosseguir conhecendo o Senhor. Amém. Tá certo? Quanto mais conhecemos, mais o amamos. Quanto mais o amamos, irmãos, mais queremos nos consagrar a Ele. Quanto mais consagrados nós formos, mais o encabeçamento de Cristo vai ocorrer. Primeiro na igreja, depois nesse mundo, em todo o universo. Amém? Jesus é o Senhor. Amém.